Análise jurídica resumida. O documento que define o regime de bens antes do casamento é o pacto antenupcial. Ele tem de ser feito por escritura pública, e se não for, é nulo. Além disso, só produz efeito se houver o casamento depois. Contratos, já. Se não houver pacto antenupcial, o regime legal que passa a vigorar é a comunhão parcial de bens, regra padrão. Ou seja, quem casar sem pacto, normalmente dividirá os bens adquiridos durante a união. Superior Tribunal de Justiça. Há situações em que o Código Civil determina separação obrigatória de bens. Certas hipóteses envolvendo maioridade de idade avançada, suprimento judicial, etc. A doutrina e jurisprudência têm tratado nuances, por exemplo, decisões recentes sobre como interpretar o artigo 41. Em suma, existem exceções legais, mas em regra o casal pode escolher o regime por pacto. IBDFAM. Para ter eficácia contra terceiros, convenções antenupciais, regimes só produzem todos os efeitos depois de observados os registros. Formalidades previstos na lei. Registro quando exigido. A jurisprudência e a doutrina comentam a necessidade de registro para publicidade. Superior Tribunal de Justiça. Quanto aos filhos. Pais têm o dever legal de sustento, guarda, educação, saúde, proteção e cuidados. E Código Civil tratam das obrigações parentais. E essas obrigações não podem ser renunciadas por contrato se forem lesivas aos filhos. Ou seja, responsabilidades sobre os filhos são inerentes ao poder familiar e à legislação de proteção. Planalto Numbo 2. Síntese prática. Leva e traz. Se quiser separação total de bens, faça o pacto antenupcial por escritura pública antes do casamento. O pacto protege patrimônio e autonomia econômica de cada um, mas não permite contratos que contrariem normas de ordem pública. Renunciar a deveres parentais. Sempre registre, faça a formalidade exigida no cartório para evitar surpresas com terceiros. Number 3. Modelo padrão breve. Pacto antenupcial. Regime separação total de bens. Open quote. Pacto antenupcial. Aos dias do mês de 20, perante o tabelião de notas do cartório de Goa, compareceram as partes. 1. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG número, CPF número, residente domiciliado BIS. Nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG número, CPF número, residente domiciliada adbank. As partes de comum acordo têm entre si justo e contratado o que segue. Cláusula 1. Da intenção. As partes declaram que pretendem contrair matrimônio civil e que elegem, por mútuo acordo, o regime de separação total de bens. Separação convencional. Cláusula 2. Dos bens. Cada cônjuge conservará a propriedade, administração, fruição e disposição exclusivas de seus bens presentes e futuros, adquiridos antes ou durante o casamento, sem participação do outro, salvo quando a lei exigir formalidade diversa. Cláusula 3. Das dívidas. Cada cônjuge responderá pelas dívidas que contrair em seu nome, salvo aquelas contraídas em benefício do núcleo familiar, quando houver prova de que foram contratadas em interesse comum. Cláusula 4. Dos filhos e responsabilidades parentais. As partes reconhecem que as obrigações relativas à guarda, sustento, saúde, educação e proteção dos filhos são deveres legais de ambos, nos termos da legislação aplicável, ECA e Código Civil. Quaisquer disposições sobre guarda, convivência ou alimentos serão ajustadas posteriormente e, se necessário, submetidas à homologação judicial. Cláusula 5. Publicidade e eficácia. Este pacto será lavrado por escritura pública, nos termos da lei, e produzirá efeitos a partir do casamento. As partes providenciarão os registros exigidos para eficácia perante terceiros. Cláusula 6. Disposições gerais. Caso alguma cláusula contrária dispositivo de ordem pública ou norma imperativa, considerará nula a disposição quanto a tal ponto, preservando-se as demais cláusulas. E por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes e duas testemunhas. Assinatura testemunha 1. Assinatura testemunha 2. Registrado em livro de notas sob número, ato lavrado pelo tabelião do cartório de Enzonder Vinquico. Close quote. Observação. Esse é um modelo básico. Cláusulas podem e costumam ser adaptadas para situações específicas. Negócios, doações, regras sobre administração de imóveis, regime sucessório, etc. Sempre revisar com o advogado tabelião. NOR 4. Etapas e fases, passo a passo prático. 1. Decisão inicial. Conversar e decidir o regime, separação total, parcial, comunhão universal, participação nos aquestos. 2. Consultoria. Preferível consultar advogado de família para ajustar cláusulas específicas,
patrimônio, empresas, herança, dívidas. 3. Elaboração do pacto. Redigir minuta. Pode usar modelo e adaptar. Lavratura por escritura pública. Assinar no cartório de notas. Obrigatório. Já 5. Registro publicidade. Se necessário para efeitos perante terceiros, realizar os registros exigidos. Exemplo, registro de imóveis quando o pacto dispuser sobre imóveis ou para publicidade. Isso evita questionamentos em face de terceiros. Superior Tribunal de Justiça. 6. Celebração do casamento. O pacto só produzirá efeitos se houver o casamento posteriormente, ou, conforme o caso, a união estável quando reconhecida na prática jurisprudência. Contratos. Já 7. Após o casamento. Guardar cópias, atualizar planos sucessórios, testamentos se quiser, revisar perante eventos relevantes, saldo de herança, mudança de país, etc. Documentos normalmente exigidos no cartório, RPF, certidões de nascimento, estado civil atualizadas, comprovante de residência, dados de bens, se necessário. O cartório advogado dirá a lista completa. Número 5. Riscos, pontos de atenção. Não pode-se contratar algo que viole normas de ordem pública, renunciar a deveres essenciais, prejudicar filhos menores, etc. Contratos. Já, em alguns casos especiais, exemplo, pessoa muito idosa, suprimento judicial, o regime legal tem regras específicas, vale checar cada caso. IBDFAM. A redação precisa. Cláusulas genéricas demais podem gerar disputa. Melhor prever exemplos práticos, como administração de empresa, venda de imóvel, doações. Registrar para publicidade é fundamental para evitar surpresas com terceiros. Superior Tribunal de Justiça 6. Conclusão, direto ao ponto. O pacto antenupcial é a ferramenta certa, se o objetivo é garantir separação de bens e autonomia patrimonial. Feito por escritura pública e com os registros adequados, traz segurança. Contudo, responsabilidades parentais, criar, proteger, educar, prover saúde e limites para os filhos, seguem o ordenamento jurídico e não podem ser simplesmente substituídas por cláusulazinhas contratuais. Para ficar 100% seguro e com cláusulas ajustadas ao caso concreto, empresa, imóveis, regime sucessório, recomendo lavrar a peça com o cartório e, idealmente, passar antes por um advogado de família para ajustar pontos específicos. Quer que eu